Parte 13. A ciência física é responsável pela maravilhosa época de invenções em que vivemos, mas a ciência espiritual agora está começando uma carreira cujas possibilidades ninguém é capaz de prever. A ciência espiritual era considerada coisa de gente sem instrução, supersticiosa e mística. Mas agora as pessoas estão interessadas apenas em métodos bem definidos e fatos comprovados. Descobrimos que pensar é um processo espiritual, que visão e imaginação precedem a ação e o acontecimento, e que chegou o dia do sonhador. A fala de Herbert Kaufmann é interessante nesse sentido. Existem os arquitetos da grandeza, cuja visão é voltada para suas próprias almas. Eles perscrutam através dos véus e das névoas da dúvida e atravessam os muros do tempo vindouro. A roda com correia, o trilho de aço, o parafuso de aperto são partes do tear no qual eles tecem suas tapeçarias mágicas. Criadores do império, eles lutaram por coisas maiores que coroas e por assentos mais elevados que tronos. Suas casas foram erguidas na terra que um sonhador descobriu. Os quadros em suas paredes são visões da alma de um sonhador. Eles são os raros escolhidos, os desbravadores. Os muros cedem e os impérios caem. Ondas gigantes varrem o oceano e arrancam uma fortaleza de sua rocha. As nações podres caem no galho do tempo, e somente as coisas criadas pelo sonhador permanecem. A parte 13 a seguir revela por que os sonhos do sonhador se tornam realidade. Explica a lei da causalidade segundo a qual sonhadores, inventores, autores e financistas transformam seus desejos em realidade. Explica também a lei que faz com que o que imaginamos em nossa mente, por fim, se torne nosso. 1. Tem sido a tendência e, como poderia ser provado, uma necessidade da ciência tentar explicar os fatos do cotidiano por meio da generalização de outros que são menos frequentes e que constituem exceção. Assim, a erupção do vulcão manifesta o calor, que é contínuo no interior da Terra, e ao qual esta última deve muito de sua configuração. 2. Assim, o raio revela um poder sutil constantemente ocupado em gerar mudanças no mundo inorgânico, e assim como as línguas mortas que raramente ouvimos já predominaram entre as nações, um dente gigante na Sibéria ou um fóssil nas profundezas da Terra não só registram a evolução de eras passadas, mas também nos explicam a origem das montanhas e dos vales que habitamos hoje em dia. 3. Desse modo, a generalização de fatos que são raros, estranhos ou constituem a exceção tem sido a agulha magnética que orienta todas as descobertas da ciência indutiva. 4. Esse método é baseado na razão e na experiência e acaba com a superstição, com os precedentes e com as convenções. 5. Já faz quase 300 anos que Lord Bacon recomendou esse método de estudo, ao qual as nações civilizadas devem a maior parte de sua prosperidade e a parte mais valiosa de seu conhecimento, eliminando da mente preconceitos limitantes, denominados teorias, com mais eficácia do que a mais fina ironia, chamando a atenção das pessoas e fazendo com que voltem seu olhar do céu para a terra com mais sucesso, por meio de experimentos surpreendentes, do que demonstrando à força a ignorância delas.
educando as faculdades inventivas de um modo mais poderoso ao apresentar as perspectivas de descobertas úteis a todos do que pelo discurso que revela as leis naturais de nossa mente. 6. O método de Bacon captou o espírito e o propósito dos grandes filósofos gregos e os colocou em prática por meio de novas formas de observação oferecidas por uma época diferente, revelando assim, gradualmente, um campo de conhecimento maravilhoso no espaço infinito da astronomia, no ovo microscópico da embriologia e na vaga era da geologia, apresentando uma ordem de pulsação que a lógica de Aristóteles jamais teria descoberto, e analisando em elementos anteriormente desconhecidos as combinações importantes que nenhuma dialética dos acadêmicos seria capaz de separar. 7. Esse método prolongou a vida, mitigou a dor, eliminou doenças, aumentou a fertilidade do solo, deu novas garantias aos marinheiros, construiu sob grandes rios pontes com formatos que nossos pais nem imaginavam, guiou o raio do céu à terra, iluminou a noite com o esplendor do dia, ampliou o alcance da visão humana, multiplicou a força dos músculos humanos, acelerou o movimento, acabou com as distâncias, facilitou interações e correspondências, simplificou o trabalho de escritório e de todos os despachos comerciais, permitiu aos seres humanos descer até as profundezas do oceano, cortar o ar, penetrar com segurança nos mais perigosos recônditos do planeta. 8. É essa a verdadeira natureza e escopo da indução. Mas, quanto maior o sucesso alcançado pelo homem com a ciência indutiva, mais todo o teor de seus ensinamentos e exemplos nos impressiona com a necessidade de observar com atenção, paciência e precisão, usando todos os instrumentos e recursos que estão ao nosso dispor, os fatos individuais antes de nos aventurarmos a fazer afirmações sobre as leis em geral. 9. Para determinar o comportamento da fagulha da máquina elétrica em diversos casos, que sejamos inspirados por Franklin a enviar às nuvens, na forma de uma pipa, uma pergunta sobre a natureza do raio. Para termos certeza de como caem os corpos com a exatidão de Galileu, que com Newton ousemos perguntar à Lua sobre a força que a prende à Terra. 10. Em suma, pelo valor que damos à verdade e por nossa esperança em um progresso contínuo e universal, para não permitir que um preconceito tirânico negligencie ou mutile fatos indesejáveis, e para montar a superestrutura da ciência sobre uma base vasta e imutável, prestando a máxima atenção tanto aos fenômenos mais raros quanto àqueles mais frequentes. 11. Um material sempre crescente pode ser coletado por observação, mas os fatos acumulados têm um valor bem diferente para a explicação da natureza, e assim, como valorizamos mais as qualidades humanas úteis que são mais raras, a filosofia natural também filtra os fatos e determina uma importância notável àquela classe que não pode ser explicada pela observação usual e rotineira da vida. 12. E se descobrimos que certas pessoas parecem ter um poder incomum, o que podemos concluir? Primeiro, podemos dizer que não é bem assim, o que é apenas o reconhecimento de nossa falta de informação,
porque todo investigador honesto admite que há muitos fenômenos estranhos antes inexplicáveis. Entretanto, aqueles que estão familiarizados com o poder criativo do pensamento não acharão que esses fenômenos são inexplicáveis. 13. Segundo, podemos dizer que esse poder é resultante da interferência sobrenatural, mas a compreensão científica das leis naturais nos convencerá de que não há nada de sobrenatural nele. Cada fenômeno é o resultado de uma causa definida e precisa, uma lei ou princípio imutável que opera com precisão invariável, independentemente do fato dessa lei ou princípio ser colocado em ação conscientemente ou não. 14. Terceiro, podemos dizer que estamos em território proibido, que existem coisas que não precisamos saber. Essa objeção foi usada contra todos os avanços do conhecimento humano. Todo indivíduo que já fez avançar uma nova ideia, seja ele Colombo, Darwin, Galileu, Fulton ou Emerson, foi ridicularizado e perseguido. Então, tal objeção não deve ser levada a sério. Pelo contrário, devemos examinar com atenção todo fato que chega até nós, e ao fazê-lo, determinar mais facilmente a lei em que se baseia. 15. Veremos que o poder criativo do pensamento explica toda a condição ou experiência possível, seja ela física, mental ou espiritual. 16. O pensamento gerará condições correspondentes à atitude mental predominante. Portanto, se temermos um desastre, como o medo é uma forma poderosa de pensamento, o desastre certamente resultará do nosso pensamento. É esse tipo de pensamento que geralmente arruína anos de esforço e trabalho duro. 17. Se pensarmos em algum tipo de riqueza material, poderemos obtê-la. Por meio do pensamento concentrado, as condições necessárias surgirão, e os esforços adequados serão feitos e resultarão nas circunstâncias necessárias para a realização de nossos desejos. Todavia, muitas vezes notamos que quando conseguimos coisas que achávamos que queríamos, elas não tinham o efeito esperado. Isto é, a satisfação é apenas temporária, ou talvez o resultado seja o oposto do que esperávamos. 18. Então, qual o modo de ação apropriado? O que devemos pensar para garantir que consigamos obter o que realmente desejamos? O que você e eu desejamos, o que todos nós desejamos, é felicidade e harmonia. Se formos verdadeiramente felizes, conseguiremos tudo o que o mundo tem a oferecer. Se estivermos felizes com nós mesmos, poderemos fazer os outros felizes também. 19. Só que não podemos ser felizes se não tivermos saúde, força, amigos compatíveis, um ambiente agradável, recursos suficientes não apenas para atender às nossas necessidades, mas também para oferecer o conforto e o luxo a que todos temos direito. 20. O velho modo ortodoxo de pensar era que devíamos ser um nada, ficar satisfeitos com nosso quinhão do que quer que fosse. Mas o pensamento moderno é que devemos saber que temos direito ao que há de melhor, pois o Pai e eu somos um, e o Pai é a mente universal, o Criador, a matéria original da qual todas as coisas surgiram. 21. Então, supondo que tudo isso seja verdade em teoria, e isso vem sendo ensinado por 2000 anos e é a essência de todo o sistema de filosofia e religião.
Como podemos colocar essa lei em prática em nossas vidas? Como alcançamos resultados reais e tangíveis aqui e agora? 22. Em primeiro lugar, devemos aplicar o nosso conhecimento. Não há outra maneira. O atleta pode ler livros e lições sobre treinamento físico a vida toda, mas se não começar a ganhar força por meio de exercícios físicos, jamais a conseguirá. Ele acabará recebendo exatamente o que der, mas primeiro precisa dar o que quer receber. Exatamente a mesma coisa acontece conosco. Receberemos o que dermos, mas temos que dar antes de receber. E então o que dermos voltará para nós multiplicado. E esse ato de dar é apenas um processo mental, porque os pensamentos são as causas e as condições são os efeitos. Portanto, se tivermos pensamentos de coragem, inspiração, saúde ou ajuda de qualquer tipo, estaremos colocando em ação causas que nos trarão seus efeitos. 23. O pensamento é uma atividade espiritual e, portanto, criativa. Mas não se engane, o pensamento não é capaz de criar nada se não for direcionado de forma consciente, sistemática e construtiva. E essa é a diferença entre o pensamento aleatório, que não passa de desperdício de energia, e o pensamento construtivo, que significa realizações praticamente ilimitadas. 24. Vimos que tudo o que conseguimos chega até nós graças à lei da atração. Um pensamento feliz não pode existir em uma consciência infeliz. Portanto, a consciência deve mudar, e assim, todas as condições necessárias para satisfazer essa nova consciência deverão mudar gradualmente para atender às exigências da nova situação. 25. Ao criarmos uma imagem mental ou ideal, projetamos um pensamento na substância universal da qual todas as coisas são feitas. Essa substância universal é onipresente, onipotente e onisciente. Devemos informar a onisciente do canal apropriado a ser usado para materializar nossas demandas? O finito pode aconselhar o infinito? É essa a causa do fracasso, de qualquer fracasso. Reconhecemos a onipresença da substância universal, mas não somos capazes de compreender o fato de que essa substância não é só onipresente, mas também onipotente e onisciente, e, consequentemente, colocará em ação causas que podemos ignorar completamente. 26. Podemos preservar melhor nossos interesses reconhecendo o poder infinito e a sabedoria infinita da mente universal, e assim nos tornar um canal que o infinito possa usar para realizar nossos desejos. Significa que reconhecimento leva à realização. Por isso, o exercício desta semana faz uso do princípio. Reconhece o fato de que você faz parte do todo e de que uma parte deve ter a mesma natureza e qualidade do todo. A única diferença possível é de grau. 27. Quando esse fato incrível começar a entrar em sua consciência, quando realmente entender que você, não o seu corpo, e sim o seu ego, o eu, o espírito pensante, é parte integrante do todo, que tem a mesma substância, qualidade e natureza do Criador, e que o Criador não pode criar nada diferente dele mesmo, você também poderá dizer: o Pai e eu somos um. E então você compreenderá a beleza, a grandiosidade
e as oportunidades transcendentais que estão ao seu dispor.